O Saber Direito desta semana é sobre direito de família. O curso fala sobre casamento e união estável, nulidades do casamento, conjugalidade, reflexos sucessórios. As aulas são com a professora Patrícia Fontanella. Olá, eu sou a professora Patrícia Fontanella e na aula de hoje iremos tratar sobre o sistema de nulidades no casamento. Ora, quando se fala de um casamento que é válido, é porque ele passou por todo o processo exigido pela lei para que ele seja considerado válido no ordenamento jurídico brasileiro. É claro que nós temos também os planos da existência e temos o plano da eficácia. Falar de um casamento válido, ele só se dissolve pela morte ou mesmo pelo divórcio, como já vimos nas nossas aulas anteriores. Pois bem, para falar de nulidades no casamento, nós temos que pensar no quê? Inicialmente, no sistema de nulidades previstos no Código Civil na parte geral. Então, as nulidades no casamento, elas seguem, obviamente, esse pilar que está na parte geral, mas com algumas peculiaridades. Então, só para a gente relembrar, o que a parte geral trata relativamente às nulidades dos atos e negócios jurídicos? Pois bem, lá no artigo 166 do Código Civil, nós temos as situações que o legislador estabeleceu como sendo casos de nulidade absoluta. Quais são? Artigo 166. Nulo negócio jurídico. Primeiro, quando for celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Segundo, quando for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Quando não revestir a forma prescrita em lei, quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, quando tiver por objeto fraudar lei imperativa e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem comminar sanção. Essas são as hipóteses trazidas no Código Civil, no artigo 166, para se falar de atos e negócios jurídicos nulos. Já o artigo 171 da parte geral no Código Civil estabelece o quê? Estabelece que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, quando ele for praticado por pessoa relativamente incapaz, ou ainda nos casos de vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, da parte geral, o que é que nós vamos levar para a parte especial no livro de família? Nas nulidades no casamento, e aí fundamentalmente falando de casamento nulo ou casamento anulável, ele existe no mundo jurídico, mas existe um vício maior ou menor. E que nós vamos verificar já quais são as hipóteses, quais são os casos. Será que nós trazemos efetivamente todas as hipóteses de anulabilidade da parte geral para a parte especial no livro de família? Será que é possível anular um casamento por lesão, por fraude contra credores ou apenas em outras hipóteses? É isso também que nós vamos verificar pontualmente quando tratarmos de anulabilidade. E quais os casos que efetivamente a legislação reconhece como sendo caso de casamento nulo? Quais são as consequências de uma nulidade absoluta, no caso de um casamento nulo, ou de uma nulidade relativa, que seria um casamento anulável? Pois bem, para que nós tratemos em especial de nulidade absoluta e relativa para casamento, é importante que primeiramente nós tratemos de uma situação específica que é a inexistência de casamento. Quando nós falamos de inexistência de casamento? Ora, nós não temos regras que tratem de inexistência, seja na parte geral para os negócios jurídicos, seja na parte especial para casamento ou mesmo em se tratando de sucessões. Na verdade, quando se fala de casamento inexistente, nós estamos falando de uma teoria que sempre tradicionalmente foi aplicada para o casamento, para aqueles casamentos que não preenchiam o pressuposto mínimo para existir no mundo jurídico. Então, nunca houve previsão legal na nossa legislação, seja no Código de 16, seja no Código atual, tampouco legislação esparsa, que trate efetivamente da teoria da inexistência ou de inexistência de negócio jurídico ou mesmo de casamento. Então, sem previsão legal, a teoria da inexistência ela é fruto de uma criação doutrinária alemã do século XIX para contornar problemas relativos à nulidade de casamento. Da Alemanha migra para a França e de lá se irradia para os demais
outros países que adotaram essa teoria, e aí a doutrina e a jurisprudência adotaram essa teoria, justamente para resolver casos em que um casamento não chegava sequer a existir no mundo jurídico. Pois bem, se nós nunca tivemos regra tratando de inexistência, quais são os pressupostos teóricos? O que essa teoria já lá atrás pregava relativamente à inexistência do casamento? Quais são os casos ou hipóteses que se pode pensar numa inexistência? Pois bem, tradicionalmente então, 3 são as hipóteses para se falar de casamento inexistente: a ausência de consentimento ou vontade, a ausência de diversidade de sexos e a ausência de celebração. Pois bem, essas 3 situações, 3 hipóteses trazidas pela doutrina, na verdade, hoje, em século XXI, ela também já é mitigada, esses casos já são relativizados. Por quê? Ora, a primeira situação, a ausência de consentimento ou de vontade, permanece. Nós vamos falar, por exemplo, de um casamento realizado sob coação física, a agressão. A agressão, que é a chamada vis absoluta, considera-se que sequer a pessoa manifestou a sua vontade de casar. Ela sequer manifestou. Portanto, diferentemente de uma coação moral, psicológica, que aí sim possibilita a anulação do casamento, como logo nós vamos ver, no caso de uma coação física, de uma agressão, uma pessoa que apanha para dizer o sim, como se ela sequer tivesse exteriorizado a sua manifestação de vontade. Vamos falar também, como um caso de ausência de consentimento, e como visto na nossa aula anterior, a possibilidade de casamento por procuração. E essa procuração, ela tem requisitos exigidos pela legislação, que é a escritura pública, uma procuração realizada por instrumento público com poderes especiais. Se porventura nesse instrumento não há esses poderes especiais, nós vamos também enquadrar como ausência de consentimento ou mesmo de vontade. E que é um requisito que permanece tratando e sendo aplicado, se for o caso, a partir da teoria da inexistência. Uma segunda situação, que essa sim mitigada já em vários países e também no Brasil, é a ausência de diversidade de sexos. O que nós falamos já na nossa aula anterior? Nós vimos que a ausência de diversidade de sexos hoje não é um impedimento para o reconhecimento de uma união estável, desde 2011, quando o STF decidiu que o artigo 226 da Constituição e seus parágrafos é apenas exemplificativo, e também, quando nós vamos falar de casamento, nós vimos também que desde 2013 nós temos uma resolução, que é a Resolução 175, que autoriza os cartórios a receber a documentação de 2 pessoas do mesmo sexo para fazer o processo de habilitação, ter então o certificado e que possam em 90 dias casar. Então, esse requisito, essa hipótese, digamos assim, para aplicação da teoria da inexistência, hoje não é mais aplicável. Então, a exemplo, claro, Espanha em 2005, Portugal em 2010, que alteraram a sua legislação para reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós, no Brasil, não temos legislação, mas temos efetivamente essas normas administrativas que permitem o processo de habilitação de 2 pessoas do mesmo sexo e, portanto, hoje não falamos mais em casamento inexistente, pela possibilidade, então, a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a terceira hipótese, especificamente o terceiro caso em que nós poderíamos trabalhar com casamento inexistente, a ausência de celebração. E aí vamos falar em relação à incompetência em razão da matéria, o que a gente chama de incompetência ratione materiae. Então, essa terceira hipótese, ela efetivamente tem relação com o quê? Alguém que realiza ou celebra um casamento, mas ele não tem a competência prevista na legislação e que desde 88 nós temos o juiz de paz como sendo a pessoa que tem competência e autoridade para celebrar casamentos. Então, uma outra situação também, imaginemos aqui a ausência de celebração, poderíamos dar o exemplo de estabelecido uma regra ou um casamento por procuração, estabelecendo um casamento temporário. Não existe, né? São regras que efetivamente não podem ser aplicadas ao casamento e, portanto, hoje, se formos falar de inexistência de casamento, temos que ter em mente que, tradicionalmente, as 3 hipóteses, os 3 casos seriam a ausência de consentimento da vontade, a ausência de diversidade de sexos e a ausência de celebração, incompetência ratione materiae. Mas
temos que lembrar que a segunda hipótese por mim trazida, ou seja, a ausência de diversidade de sexo, efetivamente hoje não é mais aplicada em função de toda a modificação que nós tivemos aí na interpretação das normas de direito de família. Pois bem, também temos que lembrar que o artigo 1554 do Código Civil, ele traz uma exceção relativamente à última hipótese por mim trazida, qual seja a incompetência a ratione materia, né? Que quem celebra esse casamento não esteja investido efetivamente daquela autoridade prevista na lei. O artigo 1554 do Código Civil estabelece o quê? Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. Claro que aqui, nesse caso específico, nós vamos falar de situações muito peculiares, muito particulares e que, tradicionalmente, o que seria um casamento inexistente, ele pode vir, o juiz pode reconhecê-lo como existente no mundo jurídico em função do artigo 1554. Então, se nós falarmos de situações de aplicação da teoria da inexistência para o casamento, no máximo que nós vamos precisar é uma ação declaratória de inexistência para determinar o cancelamento do registro que foi efetuado deste casamento, né? Alguns autores, inclusive, indicam que devem ser aplicadas as mesmas regras de nulidade absoluta, mas que a grande parte da doutrina traz justamente o quê? No máximo, ação declaratória de inexistência para determinar o cancelamento desse registro. Pois bem, quando nós seguimos o nosso tratamento com relação às nulidades no casamento, nós vamos falar agora, então, do casamento inválido. Se nós falamos inicialmente do sistema de nulidades na parte geral, artigo 166 e artigo 171, disse a vocês também que nós temos ali regras gerais de nulidade, que a gente compreende, para aplicar com especificidades nos livros da parte especial. Para nós aqui no nosso curso, o que nos interessa são justamente as nulidades do casamento, que têm peculiaridades e particularidades. Pois bem, o casamento inválido é aquele que passou pelo primeiro degrau da existência, mas quando chega na validade, nós vamos encontrar um vício maior ou um vício menor. Esse vício maior, ele tem a ver justamente com regras de ordem pública e que, se violadas, esse vício ele é insanável, não há o que se fazer. E, por outro lado, vícios menores têm a ver com casamento que pode ser anulado, mas pelo fato de o vício não estar ligado diretamente à ordem pública, há a possibilidade da sua ratificação pelo decurso do tempo, né? Tem prazo para que efetivamente se possa buscar a anulação de um casamento. Ao passo que um casamento nulo, nós não temos prazo. Existe uma imprescritibilidade justamente em atenção às regras de ordem pública que foram ali violadas. Pois bem, quando nós vamos falar de regras de ordem pública para a nulidade do casamento, nós temos o artigo 1548 do Código. Quando nós vamos falar da anulabilidade do casamento, nós vamos lá para o artigo 1550 e que vão, obviamente, autorizar respectivamente uma ação declaratória de nulidade ou uma ação anulatória de casamento. É importante também chamar a atenção, e já mencionamos um pouco anteriormente, o fato das alterações que surgiram com o Estatuto da Pessoa com Deficiência nesta matéria de casamento. Como nós vimos também já, a Lei 13.146 de 2015, no seu artigo 6º, ou seja, o próprio Estatuto, ele estabelece o quê? Que a deficiência ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Já que mudamos completamente o paradigma
relativamente à capacidade no Brasil, e aí, diretamente para o direito de família, nós tivemos alterações bem importantes e que nós vamos tratar agora. Bom, quando nós falamos de casamento nulo, portanto, nós vamos falar da inobservância de preceitos de ordem pública, lá nos moldes do artigo 1548, que vai estabelecer o quê? Efetivamente, é nulo o casamento quando contraído com infração aos impedimentos matrimoniais. Ou seja, o inciso primeiro, que tratava de capacidade para o casamento, absolutamente incapaz, pessoa que não tem discernimento, enfermo mental sem discernimento, ela foi revogada em função do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, a hipótese que nós temos de nulidade de casamento diz respeito à infração dos impedimentos matrimoniais. Pois bem, quais são os impedimentos matrimoniais e que nós tratamos quando falamos da conjugalidade? Relembrando, portanto, não podem casar. Primeiro, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Não podem casar também os afins em linha reta. E nós falamos que os afins, na verdade, a afinidade, pela legislação, no seu artigo 1595, estabelece o quê? Que são afins as pessoas, o vínculo que me liga com os parentes do meu cônjuge ou do meu companheiro. Então, é claro que existe uma limitação quando se fala na linha colateral, que a gente chama. Então, na linha reta, os meus afins, quem são? Os mais próximos, né? Seja o meu sogro ou a minha sogra, seja o meu enteado, se eu casei com alguém que já tinha um filho. Esses são afins em linha reta, seja ascendente ou descendente, em primeiro grau. Então, quando nós fazemos a contagem de parentesco, nós vamos sempre pensar o que para a afinidade? O grau que o meu marido ou companheiro for no consanguíneo, eu serei por afinidade, né? E, da mesma forma, na linha colateral, nós vamos falar do quê? Os irmãos estão em segundo grau na linha colateral. Portanto, quando eu me caso, o irmão do meu marido, ele é meu afim em segundo grau na linha colateral. Então, aqui, em regra, no artigo 1521, nós temos que não podem casar os afins em linha reta. Portanto, a contrário senso do que eu dizia, se nós tivermos a ruptura de um casamento ou de uma união estável, é possível, por exemplo, que afins na linha colateral, que essa deixa de existir por lei com a ruptura, por morte, divórcio ou dissolução de união estável, os cunhados. É possível que após o término de um casamento ou de uma união estável, cunhados se casem? É possível sim, porque o artigo 1595 traz essa possibilidade numa interpretação a contrário senso, porque permanece única e exclusivamente o impedimento dos afins em linha reta. É claro, no artigo 1521, nós temos questões de ordem pública ligadas à eugenia da raça ou mesmo questões de ordem moral que foram positivadas pelo direito. Então, claro que quanto mais próximo o grau de parentesco, em 4 vezes aumentam as chances de a prole nascer com problemas. E quando nós falamos efetivamente de regras de ordem moral, tem a ver com o quê? Se eu já fui casada, eu não posso me casar com o meu ex-sogro. Juridicamente, ele continua, eu continuo com esse parentesco que efetivamente liga ao meu ex-cônjuge e eu não posso me casar. O casamento, se acontecer, ele é nulo de pleno direito. Terceiro, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Depois, o inciso 4 também, não podem casar os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Neste caso aqui, claro, irmãos unilaterais ou bilaterais. Bilaterais, mesmo pai e mesma mãe. Os unilaterais, a gente pode ter os irmãos uterinos, unilaterais, mesma mãe, pais diferentes, e os consanguíneos ou germanos, mesmo pai e mães diferentes, não podem casar. E os demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Aqui, não obstante a letra da lei, numa interpretação sistemática, temos que levar em conta o quê? E existe um decreto, que é o decreto 3.200/41, que desde então, de 1941, permite, né, que se for feito um pedido em juízo e a partir então de uma perícia médica for autorizado judicialmente esse casamento, ele efetivamente não sofrerá sanções de
ordem pública aqui estabelecida. Portanto, se não se passar por esse processo, é que efetivamente nós podemos ter a nulidade do casamento. Também não podem casar o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Claro, algo de errado existe, vamos dizer assim, né, para aquele que efetivamente casa com o algoz, né, do seu cônjuge. De qualquer maneira, aqui então, quando nós falamos, né, de casamento nulo, nós vamos ter uma hipótese, então, de imprescritibilidade de ação declaratória de nulidade e cuja legitimidade está prevista no artigo 1549, né? Qualquer pessoa interessada ou mesmo o Ministério Público tem legitimidade para interpor a ação declaratória de nulidade. Pois bem, vamos agora, então, para o nosso quiz relativamente à matéria até então apresentada. Considerando o regime jurídico das nulidades no casamento, assinale a alternativa correta. Letra A. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil jamais poderá contrair matrimônio, ainda que expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Letra B. Do mesmo modo que a esquizofrenia e a impotência coeunde, a impotência generande ou conceptiva constitui causa para a anulação do casamento. Letra C. Mesmo o casamento nulo, se celebrado de boa-fé por ambos os cônjuges, produz efeitos em relação a estes e aos respectivos filhos até a data da sentença anulatória. Letra D. É anulável o casamento por violação de impedimento e aquele celebrado em desacordo com as regras da idade núbil. Questão correta aqui é letra C. Mesmo o casamento nulo, se celebrado de boa-fé por ambos os cônjuges, produz efeitos em relação a estes e aos respectivos filhos até a data da sentença anulatória. Agora, continuando relativamente à nossa matéria, o que nós vamos encontrar se falamos de casamento nulo? Vamos então agora tratar justamente do quê? Dos efeitos, né, e procedimentos da ação declaratória de nulidade. Já adiantamos que a ação declaratória é imprescritível, justamente por quê? Porque por se tratar de violação à ordem pública, a legislação não estabelece um prazo. Então, imaginemos que haja violação ao artigo 1521 a qualquer tempo, passados 10, 15, 20 anos, não importa. Esse casamento, ele é nulo de pleno direito. A nulidade, pessoal, aqui no casamento, ela não pode ser conhecida de ofício. Diferentemente dos negócios jurídicos da parte geral, em que nós temos a possibilidade do conhecimento de ofício, né? A necessidade de ser promovida uma ação direta por qualquer interessado ou Ministério Público a teor do artigo 1549. Os efeitos da sentença que declara a nulidade de um casamento são efeito ex tunc, ressalvados os direitos de terceiro, artigo 1563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá a data de sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso por terceiro de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. Bom, quais são os casos que nós encontramos relativamente a casamento nulo, trazidos pela jurisprudência? Vamos falar de caso de bigamia e má-fé. Né? Quando nós vamos falar de uma pessoa que já é casada e está simultaneamente casada com uma outra pessoa. Para o direito, nós temos aí a bigamia, que efetivamente faz com que o segundo casamento seja nulo de pleno direito, mas aí temos uma situação pontual, que depois nós vamos aprofundar especificamente, que é a boa-fé daquele que casa com uma pessoa que já era casada, ou seja, não se tem conhecimento dessa situação. Então, ao cônjuge de boa-fé, nós vamos ter aí efeitos de um casamento válido até a data da sentença anulatória. Então, já tivemos tivemos decisões tanto nos tribunais infra como também temos no STJ reconhecimento, então, casos de nulidade de casamento por bigamia. Temos também situação de
decretação de nulidade de casamento em função de casamentos realizados entre colaterais de terceiro grau sem autorização judicial, né? Temos decisões justamente porque já estavam casados há algum tempo, eram tio e sobrinha, passaram pelo processo de habilitação, ninguém opôs impedimento nenhum, mas quando houve um falecimento de um deles, em função especificamente da pensão, veio à tona esse impedimento e, portanto, foi declarado nulo. E, claro, nesse caso, não estavam de boa fé, eles tinham conhecimento de que eram parentes, que tinham esse parentesco e, consequentemente, a pensão até então discutida veio a ser cortada em função da decretação de nulidade desse casamento. Pois bem, quando nós falamos de casamento anulável, o casamento ele é anulável nas hipóteses do artigo 1550. Já falaremos dessas hipóteses em especial, mas especificamente os prazos para anulação de casamento. Acabamos de ver que quando nós tratamos especificamente de casamento nulo, não há prazo. E a ação é imprescritível, né? E, portanto, temos aí os legitimados, pessoa interessada ou o próprio Ministério Público. Aqui, no casamento anulável, como eu disse inicialmente, o vício ele é menor. Daí porque existem prazos e requisitos. Então, os prazos eles variam a depender da situação. 180 dias, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, a contar da celebração do casamento. E passado o prazo, por mais que eu tenha o direito em si, passado o prazo eu perco. Nós dissemos que os prazos são de decadência, porque a pessoa perde o direito de exercer aquela possibilidade prevista em juízo. Então, e em cada caso existem legitimados. Quem é que pode efetivamente pugnar pela anulabilidade do casamento? Nas hipóteses, cada hipótese prevista no artigo 1550 possui ali legitimados e prazos estabelecidos. Portanto, passado o prazo, por mais que seja em tese caso de anulação, perde-se o direito de pleitear a anulação do casamento e aí no máximo que se pode fazer então é ingressar com ação de divórcio. Ah, mas então qual a diferença, né? Ou por que então não se ingressaria diretamente com o divórcio? Temos que lembrar que até 77 não existia divórcio no Brasil. Então, a anulação de casamento, ela já teve uma importância maior, juridicamente falando. Ela permanece no nosso sistema para aqueles que efetivamente têm esse direito, mas muitas pessoas que até teriam o direito de anular, hoje preferem pedir o divórcio, porque é uma situação em que não precisa se trazer à tona a motivação, coisa que na anulação do casamento há necessidade, passa-se por todo um crivo e uma análise para se verificar se anula ou não esse casamento. Ao passo que no divórcio, hoje, a qualquer tempo, sem a necessidade de se efetivamente indicar as causas e os motivos pelos quais o casal quer se divorciar. Então, de certa forma, hoje, casos de anulação têm acabado, né, caindo no Poder Judiciário ou mesmo nos cartórios extrajudiciais, como o caso de divórcio. Mas, de qualquer maneira, é importante que nós tenhamos em conta quais são as hipóteses que a legislação autoriza a anulação de um casamento. Portanto, artigo 1550, de quem não completou a idade mínima para casar, do menor em idade núbil não autorizado pelo seu representante legal, a ocorrência de vício da vontade, aqui o erro ou a coação, que são as hipóteses que nós vamos tratar já já, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento, pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, e por incompetência da autoridade celebrante, incompetência relativa, ratione loci, ratione personarum. Podemos ter o caso de um juiz de paz que celebra um casamento fora da sua circunscrição, ou ainda os noivos que fazem todo o processo de habilitação fora da circunscrição, aonde deveriam processar esse processo de habilitação, esse pedido de casamento. Dentre essas hipóteses todas, as mais comuns que nós acabamos encontrando no Poder Judiciário, já diminuíram muito os casos, justamente porque foi comentado anteriormente. Nós temos o divórcio hoje, que se torna uma situação mais rápida para quem quer colocar um ponto final no relacionamento. Mas, se for o caso, a ocorrência de vício da vontade, e aí eu comentei inicialmente, lá na parte geral, nós temos o quê?
erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Para anular um negócio jurídico, esses são os vícios da vontade e o vício social, a fraude contra credores. Lá da parte geral, o que é que vem aqui para a parte especial? A possibilidade de anular o casamento por erro ou por coação. Eu não vou falar nem de lesão, nem de estado de perigo, nem de fraude contra credores. Isso fica lá na parte geral para situações dos negócios jurídicos em geral, certo? Então, essa hipótese aqui é que nós vamos tratar mais a miúde, porque são situações mais recorrentes no nosso dia a dia. Bom, o artigo 1557 do Código Civil prevê a possibilidade do casamento por erro essencial com relação à pessoa do cônjuge. Então, é o chamado error in persona. Erro sobre a pessoa. Então, se soubesse da realidade, não se teria realizado o casamento. Então, quais são os requisitos primordiais para se falar da anulação de um casamento por erro essencial? Bom, os requisitos fundamentalmente serão quais? Primeiro, anterioridade da situação e que a descoberta após o casamento torne insuportável a vida em comum. É claro que o juiz analisará essa insuportabilidade da vida em comum a partir de uma questão objetiva. Ingressou com um pedido e é direito potestativo de anular o casamento se eu preencho os requisitos e estou no prazo, que para a situação do erro são 3 anos a contar da celebração do casamento. Passados os 3 anos, por mais que eu tenha o direito, e eu descubro depois, eu perdi o direito de anular o casamento. Claro, se eu anulo o casamento, eu volto ao estado civil de solteiro, de solteira. Daí a importância social da anulação no momento histórico em que o Brasil não tinha divórcio. Nós tínhamos apenas o desquite. E o desquite, como já visto, ele equivale hoje ao que seria uma separação. Então, o desquite não rompia o vínculo conjugal, ao passo que o divórcio é que o rompe. Então, claro, se fosse situação de anulação de casamento, se buscava mesmo esse direito. Por quê? Porque se anulava, voltado ao estado civil de solteiro, poderia se casar novamente e muitas vezes também se pugnava, se casou no religioso, por exemplo, se buscava também a anulação junto à corte religiosa, justamente para que se pudesse, então, começar uma vida novamente a dois, com uma outra pessoa, devidamente casado, dando origem ao que o Estado brasileiro considerava como sendo família legítima. Mas a legislação ainda estabelece e prevê a possibilidade da anulação por erro essencial. Então, dentro disso, no caso do erro, o próprio cônjuge enganado, assim trazido pela doutrina, é que tenha legitimidade nos 3 anos, a partir do artigo 1560, que assim traz, né, no seu inciso 3º, com relação a esse prazo, que é através dos 3 anos a contar da celebração do casamento. Ora, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Pois bem, aqui nós vamos encontrar, primeiro, no que diz respeito à sua identidade, honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu consentimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. A ignorância de crime anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. A ignorância anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência, ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge e de sua descendência. O que nós tivemos aqui inicialmente que é importante chamar a atenção? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela alterou aqui o inciso 3º, que inclui a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência. Então, essa parte foi incluída, ou seja, que não caracterize a deficiência, bem como o inciso 4 do artigo 1557 foi revogado, que dizia respeito à possibilidade de anulação do casamento, né, se um dos cônjuges desenvolvesse ou apresentasse sintomas de uma doença mental grave e que se caracterizasse, né, dentro de uma situação anterior, que descoberta após tornasse insuportável a vida em comum. Hoje, então, se porventura o meu cônjuge apresenta uma doença mental que possa, assim, ser caracterizada e eu não queira continuar este casamento, a minha opção é pelo divórcio e não mais pela anulação.
Pois bem, dentre as hipóteses aqui do artigo 1557, nós temos o primeiro inciso, em que nele nós temos vários conceitos jurídicos indeterminados. Aliás, o direito de família, ele possui muitas categorias indeterminadas. O que isso significa, conceitos jurídicos indeterminados? São expressões vagas, expressões ambíguas, que também o seu conceito varia no tempo e no espaço, e que, sem dúvida nenhuma, é toda uma interpretação que deve partir da Constituição, mas que vai trazer o seguinte: se o inciso primeiro prevê o que diz respeito à sua identidade, honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge chamado pelo legislador de enganado. O que quer dizer a sua honra e boa fama? Aqui nós vamos falar erro com relação a identidade civil, né? O que é uma boa fama, honra? É a maneira pela qual a gente se apresenta em sociedade. Então, são dois conceitos jurídicos indeterminados que também, a depender do tempo que se está analisando a situação, o juiz vai fazer uma apreciação com relação a essa honra e boa fama para que possa efetivamente concretizar esse inciso primeiro do artigo 1557. E aí, dentre os casos que nós podemos aqui encontrar e que podem ser inseridos no artigo 1557, inciso 1º, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, nós vamos encontrar a descoberta da homossexualidade do cônjuge após o casamento, né? A questão do transgênero ou transexual, que não revelou a sua identidade, é a hipótese também de anulação do casamento pelo inciso 1º, né? Pessoa que é viciada em jogo, toxicômano, também hipóteses que já tivemos decisões nesse sentido, né? Um fato ignorado com relação, né, a uma situação, uma pessoa que seja um criminoso. Então, essas são hipóteses que, a depender do caso concreto, possibilitam a anulação do casamento por esse inciso 1º. E lembrando, sempre deve ser eu tenho que comprovar a anterioridade da situação e a descoberta após o casamento e no prazo de 3 anos. Senão, eu perco o direito de anular o casamento, então, se for o caso, depois eu me divorcio. Isso, para mim, for tão importante assim, né? A segunda hipótese de anulação por erro diz respeito à ignorância de crime anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. Aqui, inclusive, nós vamos chamar a leitura de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald na sua obra Curso de Direito Civil, Direito das Famílias, que trata efetivamente das hipóteses de erro essencial. O que nos diz os autores? Se nós pegarmos aqui, né, outro tipo previsto em lei, caracterizado pela ignorância de crime ultrajante, artigo 1557, inciso 2, então, não se exige mais, como fez o Código anterior, ou seja, o Código de 16, que o crime seja inafiançável. Por evidente, não se trata de qualquer crime, mas tão só de crimes que causem repulsa, sensação de ultraje. Poderia-se pensar em homicídio, estupro ou atentado violento ao pudor. Mas não se pode imaginar um estelionato por emissão de cheques sem provisão de fundos. Na hipótese de ter sido praticado o fato antes de o agente completar 18 anos, e por conseguinte o fato lhe era inimputável, não há que se alegar a ocorrência do erro. Na hipótese de ter praticado o fato, né, não se exige prévia condenação criminal, razão pela qual a prova pode ser produzida diretamente no juízo civil em que se pleiteia a anulação do casamento, devendo a parte autora provar a autoria e a materialidade do fato. Portanto, dentre as hipóteses de erro essencial, nós vamos encontrar a ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. A ignorância de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência. Aqui, no caso, nós estamos falando especificamente da impotência coeunde, né? É a impossibilidade de manter relações sexuais. E, claro, desde que não se caracterize uma deficiência. Então, neste caso, há a possibilidade da anulação do casamento, né? Ao passo que a impotência generande, o fato da pessoa não poder ter filhos, não é hipótese de anulação. Ainda para anulação do casamento, de moléstia grave e transmissível por contágio ou herança. A existência de moléstia grave e transmissível por contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência, também é uma hipótese de anulação por erro.
Então, dentro dessas situações, são 3 anos cuja legitimidade está nas mãos, né, do cônjuge dito enganado. Bom, quando nós vamos falar aqui ainda de anulação do casamento, nós vamos encontrar que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbio poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio do seu responsável ou curador. Né? É claro que a manifestação de vontade é essencial para a existência do casamento. Esse parágrafo 2º ainda demandará, né, uma análise mais minuciosa, a boa jurisprudência fará o caminho para a interpretação desse parágrafo 2º, que sofreu modificações com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, também ainda, o casamento do deficiente que for incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, ele poderá, de última, ser anulável, mas não mais nulo, por conta também das alterações comentadas inicialmente quando falamos de casamento nulo. Vamos chamar, então, mais um quiz para falarmos um pouco a respeito dos temas que já foram tratados? Antônio casou em abril de 2014 com Berta, viúva de seu irmão Carlos. Em abril de 2017, Berta faleceu, deixando 3 filhos menores. No funeral de Berta, Antônio conheceu Diana, de 17 anos de idade. Tendo caído de amores um pelo outro, acabam por casar civilmente passados 3 meses, com a autorização dos pais de Diana, mas sem antes ter sido homologada a partilha dos bens deixados pelo decujus. Diante do exposto, o casamento de Antônio e Diana é anulável e deve o juiz de ofício pronunciar-se a respeito. Por se tratar de violação de norma de ordem pública, não é possível ao casal alterar o regime de bens mediante pedido efetuado em juízo mesmo após o término do inventário. C. O casamento de Antônio e Diana é válido, mas deverá incidir o regime de separação obrigatória de bens. Letra D. Mesmo ingressando os nubentes em juízo antes do casamento, não seria possível ao juiz autorizar a livre escolha do regime de bens, caso assim entendesse. Neste caso concreto, a letra correta aqui é a letra C. O casamento de Antônio e Diana é válido, mas deverá incidir o regime de separação obrigatória de bens, né? Então, lembrando, é possível que nós tenhamos um casamento entre cunhados, quando efetivamente já há, né, essa ruptura do casamento, não há problema nenhum, o casamento é válido, mas, inclusive, antes de haver a partilha dos bens em inventário, incidirá o regime de separação obrigatório de bens à luz do artigo 6.641. Pois bem, continuando a nossa análise, temos ainda a hipótese de casamento putativo. O que nós temos, né, do que se trata o casamento putativo? Ora, o casamento putativo tem a ver com o quê? Vem do latim putare, que significa imaginar. Chama-se casamento putativo aquele casamento que, embora nulo ou anulável, ele foi contraído de boa-fé por um ou ambos os cônjuges e, por isso, a ordem jurídica reconhece-lhes efeitos. Artigo 1561 do Código Civil. Portanto, quando se fala de putatividade no direito, nós vamos também ter em outras situações dentro do direito civil, imaginemos a figura do credor putativo, do artigo 309, na parte de obrigações, né? O pagamento efetuado a credor putativo reputa-se válido. Então, aquele putativo para quem? Para o devedor, que imaginava que para aquele a quem ele pagou, ele efetivamente era o verdadeiro credor. Na verdade, a putatividade tem a ver com boa-fé, né? A boa-fé de quem? A boa-fé daquele que, no caso do 309 do Código Civil, quando se fala de direito das obrigações, aquele que é o devedor que está pagando de boa-fé, ele imagina que aquela pessoa é o verdadeiro credor. Da mesma forma, aqui no casamento em especial. Então, aqui, quando se fala de casamento putativo, seria um casamento imaginário. Imaginário para quem? Para aquele que está casando, ou se os dois estão casando e não tem conhecimento do vício que inquina aquele casamento. Então, nós podemos ter hipóteses em que eu tenha putatividade para os dois, ou para um só, ou para nenhum deles.
Então, a depender do caso, nós poderemos ter efetivamente efeitos diferenciados para se falar de um casamento putativo. Então, lembrando inclusive que no caso do casamento, a boa ou má fé para a produção ou não de certos efeitos sempre será em relação aos cônjuges. Por quê? Porque com relação aos filhos, sempre todos os direitos oriundos da relação parental serão preservados, independentemente da boa ou má fé dos cônjuges. Então, nesse caso em especial, por exemplo, nós temos muita diferença relativamente à parte geral, né? Então, lá no início nós vimos que quando nós temos o sistema de nulidades, a teoria geral das nulidades na parte geral, nós temos o quê? Nulidade e anulabilidade de negócios jurídicos. E lá, então, nós temos uma série de regras. Aqui, quando nós falamos de casamento, pela peculiaridade das relações familiares, em certas situações a boa-fé vai incidir e poderá manter efeitos de um casamento válido, mesmo ele efetivamente sendo declarado nulo ou anulável. E vai também efetivamente gerar efeitos independente da boa ou má fé para os filhos. Então, algo que não acontece na teoria geral das nulidades, justamente porque estamos num campo muito peculiar, que é o direito de família. Pois bem, quando nós falamos aqui desses efeitos do casamento putativo, e eu dizia a vocês, lá do artigo 1561, o que é que nós encontramos? Vamos lá. Primeira hipótese, se ambos estiverem de boa fé, o casamento gera efeitos de casamento válido para ambos os cônjuges e os filhos até a sentença anulatória. Então, aqui, inclusive, nós seguimos a corrente para quem os efeitos pessoais permanecem. Então, se quiser continuar utilizando o nome do cônjuge, poderá, se for o caso, emancipado, se porventura casou ainda menor de idade, teve autorização dos pais, se emancipou com o casamento e antes dos 18, nós temos uma nulidade e reconhecida a putatividade desse casamento, permanecerá emancipado. E ainda a questão da pensão alimentícia. Então, nesse sentido, sempre se ambos estão de boa fé, nós vamos ter a produção de efeitos até a data da sentença anulatória, entendendo que os efeitos pessoais, eles hão de permanecer, embora exista corrente que pregue o contrário. Temos uma segunda situação, né? Apenas um deles de boa fé. Então, imaginemos num caso de bigamia, né, o bígamo, aquele que já está casado, e ele vem a casar novamente. A bigamia, então, para nós, o segundo casamento, ele é nulo, e para aquele que estiver de boa fé, nós teremos, então, os efeitos de um casamento até a data válido, até a data da sentença anulatória, sendo que para os filhos, sempre nós teremos efeitos. Quando nós falamos de sanções para eventual reconhecimento aí, de um casamento nulo ou anulável, o artigo 1564 os traz, né? Mas, de qualquer forma, podemos também ter uma hipótese de má fé de ambos. Se os dois sabem, né, no momento da celebração do casamento, que existia um vício, menor ou maior. Nesse caso, o casamento gera efeitos apenas para os filhos. Se adquiridos bens, devem ser partilhados à luz das regras que vedam o enriquecimento sem causa, artigos 884 e 886 do Código Civil. Claro, quando nós falamos efetivamente de má-fé, aqui, é claro, não se aplicam as regras de direito de família entre esses cônjuges que casaram sabendo do vício que inquinava, para justamente, porque a ninguém é lícito enriquecer à custa de outrem, no nome e na titularidade que tiver esses bens, será daquele, né, o bem será naquele cuja titularidade se encontra, a não ser que o outro comprove o aporte financeiro e vai levar aquilo que efetivamente comprovar. Claro, que quando nós falamos aqui dos efeitos do casamento putativo, é importante lembrar o que nós falamos na nossa última aula, né? Quando nós falamos de casamento, conjugalidade simultânea, que existe uma corrente que diz o seguinte, que prega o seguinte, que se porventura alguém que é casado e que mantém uma família paralela a esse casamento, e essa pessoa, imaginemos um casamento e uma união estável, se essa pessoa estava em união estável e ela não tem conhecimento efetivamente que essa pessoa
convive maritalmente com outra, seria o caso de aplicação das regras do artigo 1561 em analogia ao casamento putativo para se falar efetivamente em união estável putativa. E todos os direitos, né, dentro do direito de família sairiam dessa construção. Como eu disse a vocês, são correntes doutrinárias, jurisprudenciais. A legislação, no artigo 1727, estabelece que essa seria uma situação de concubinato e, no máximo, nós poderíamos falar de uma discussão patrimonial a partir da prova da aquisição desse patrimônio, do aporte financeiro com relação a esse patrimônio. Pois bem, visto essa matéria, o que é que nós ainda podemos aqui trabalhar relativamente a este tema? Vamos aqui ainda apresentar a hipótese de coação. É possível efetivamente que um casamento também seja anulado se se alegar a coação. Aqui, nessa situação em especial, nós vamos falar da coação moral, né? E que é um outro vício que vem da parte geral para a parte especial. Então, a coação moral é aquela que possibilita a anulação do casamento, diferentemente, né, do que nós falamos no início, com relação ao casamento inexistente. O casamento inexistente, a coação física, a agressão, torna, né, como se diz, não houve sequer a manifestação de vontade da pessoa que diz um sim agredida. Então, para nós aqui na anulação, lembrem-se, o casamento ele existe, passa pelo primeiro degrau, mas ele para fundamentalmente na validade. Então, a coação moral, nós vamos falar então da hipótese de que o cônjuge que foi coagido, ele tem 4 anos a contar da celebração do casamento para efetivamente pleitear essa anulação a teor do artigo 1560. Ele é efetivamente a pessoa que tem legitimidade para tratar. Lembrando, então, dentro dessas hipóteses, inclusive, que se porventura se ingressa com um pedido de anulação e se entende que não é o caso, os tribunais têm aceitado a conversão em divórcio desse pedido, que se porventura o erro essencial não for comprovado, nós vamos ter a possibilidade da conversão em divórcio. E aí, portanto, a pessoa passa a ter um estado civil de divorciada, ao passo que se eu tenho uma anulação de casamento, o meu estado civil fica fundamentalmente sendo de solteiro. Pois bem, o que nós trabalhamos na aula de hoje? Inicialmente, nós trabalhamos lá a parte das nulidades na parte geral, artigos 166 e artigo 171. O que efetivamente pode ter a declaração de um negócio jurídico nulo ou a anulação desse negócio jurídico. Falamos também que os vícios da vontade que anulam um negócio jurídico, erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, a gente leva com especificidades para a parte especial. E aí nós já falamos, inclusive, que destes nós temos o erro essencial e temos a coação como vícios da vontade passíveis de gerar a anulação desse casamento. Posteriormente, o que nós apresentamos? Apresentamos a teoria da inexistência. Nós temos 3 hipóteses clássicas trazidas e sempre tratadas pela doutrina e pela jurisprudência, tanto no exterior como no Brasil, relativamente a quais hipóteses, né? Vamos falar da ausência de consentimento, da ausência de vontade, falaríamos também da ausência de diversidade de sexos e falaríamos também da incompetência da autoridade celebrante, mas aí seria uma incompetência ratione materiae, seria uma incompetência absoluta. Claro, vimos que hoje, no século XXI, seja no Brasil ou em outros países, há plena possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, essa segunda hipótese está mitigada e não é mais causa de declaração de inexistência de casamento. Se nós pegarmos decisões judiciais já do início do século passado ou até a década de 50, 60, 70... nós encontramos casos de declaração de inexistência de casamento realizado entre 2 pessoas do mesmo sexo, né? O que hoje já não se coaduna com a nossa realidade. Vimos também que o artigo 1554 do Código Civil também relativiza, porque é possível que uma pessoa que tenha celebrado um casamento, mas ela não esteja investida na competência, se ela sim é reconhecida por aquela sociedade e tenha registrado o ato no registro civil,
a justiça e o juiz devem efetivamente reconhecer a existência desse casamento, né? O que também podemos lembrar que temos a figura da união estável. Então, por mais que eu possa ter uma inexistência de casamento, em certa situação, nesse terceiro caso, eu poderia falar de uma união estável, se fosse o caso nessas situações. Falamos, então, das hipóteses de casamento nulo, artigo 1548, que estabelece a hipótese, ou seja, na infração de impedimentos matrimoniais, previstos no artigo 1521, a ação ela é imprescritível. E temos os legitimados no artigo 1549, qualquer pessoa interessada ou o Ministério Público. Passamos, então, a trabalhar especificamente com casos de anulação de casamento, que estão arrolados lá no artigo 1550. E nós vimos que para cada caso existem legitimados. Neste curso, nesta aula, nós apontamos em especial o erro essencial com relação à pessoa do cônjuge e a coação. Então, analisamos do artigo 1550 a hipótese de vício da vontade na celebração desse casamento. Então, os prazos para qualquer situação, eles vão variar de 180 dias a 4 anos. E na hipótese do erro, são 3 anos a partir da celebração do casamento e da coação, 4 anos a contar da celebração do casamento, diferentemente da coação lá na parte geral, cujo prazo de 4 anos começa a contar a partir do momento em que cessar a coação. Aqui, para as hipóteses do casamento, o prazo começa a contar da celebração. Porque, claro, não teria cabimento alguém que ficou 20, 30 anos casado e depois invocar que esteve coagido nesse tempo todo e pleitear a anulação sobre este fundamento, certo? E, por fim, falamos aí, na escada, chamada escada pontiana, né, pensada aí por Pontes de Miranda, a escada da existência, da validade, no plano da eficácia, a depender da situação, nós podemos falar de casamento putativo. Putativo vem do latim putare, que significa imaginar, um casamento imaginário. Imaginário para quem? Para aquele que estava de boa fé e não sabia do vício que inquinava a esse casamento. Até mais. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.